E aí, pessoal, tudo certo? Hoje a gente vai falar sobre arquitetura de software, mas por um ângulo um pouquinho diferente, o da segurança. Pensa comigo, um arquiteto vai projetar um prédio. Se a planta tiver uma falha grave, não importa o quão bom seja o material, a estrutura toda pode vir abaixo. Pois é, com software, a história não é nada diferente. E essa imagem aqui, ela diz tudo, né? Um design inseguro não é um bugzinho, um erro de digitação que a gente corrige rápido. Não, é uma falha fundamental na planta baixa do sistema. É, literalmente deixar a porta da frente aberta com um tapete de seja bem-vindo para invasores. Beleza, mas e na prática? Como isso acontece no mundo real? Bom, quando essas plantas falham, as consequências são bem reais. E olha, podem sair bem caro. E para ver que isso não é só teoria, olha só esses casos aqui do Brasil. O vazamento de dados da Netshoes afetando milhões de usuários, ou o caso do Banco Inter com vazamento de chaves de criptografia. Isso não foram pequenos descuidos, foram falhas de design com consequências pesadíssimas tanto financeiras quanto para a imagem da empresa. E só para a gente ter uma ideia do tamanho do prejuízo, essa foi a multa que o Banco Inter levou. R$1,5 milhão. Isso deixa bem claro o peso que uma falha de projeto pode ter direto no bolso da companhia. Então, o que a gente precisa entender é o seguinte: não estamos falando de um errinho de código que uma pessoa desenvolvedora resolve numa tarde. A gente está falando de colapsos na estrutura, na arquitetura fundamental do software. Tá, beleza. Se o problema é na arquitetura, como é que a gente evita que o prédio desabe? A resposta está numa mudança de chave, de mentalidade. É preciso tratar a segurança como o alicerce de tudo que a gente constrói. Essa imagem aqui, ela é perfeita para isso. Por um tempão, o pessoal tratava a segurança como, sei lá, a pintura da casa. Algo que você faz por último para deixar bonito. Mas a abordagem certa, o tal do Secure by Design, é enxergar a segurança como a fundação. Ela tem que estar lá desde a primeira linha do projeto. Vamos botar isso lado a lado para ficar bem claro. De um lado, tem a abordagem reativa, que é basicamente apagar incêndio. Você espera o problema aparecer para depois corrigir, o que custa uma fortuna. Do outro, a segurança por design. A ideia é prevenir, desenhar a planta certa desde o início e construir um sistema que já nasce forte, resiliente. Isso não é só uma ideia bonita no papel, não. Existe um método para isso que o pessoal chama de SSDLC, ou Ciclo de Vida de Desenvolvimento de Software Seguro. É um processo bem estruturado que coloca a segurança em cada etapa do caminho, desde a concepção da ideia até a hora de desligar o sistema. Ok, se segurança é a fundação, quais são as ferramentas de quem arquiteta o software? Onde é que a gente busca isso? A resposta está nos padrões de design de segurança. Pensa neles como projetos pré-aprovados para construir estruturas digitais que não caem. Sabe, na engenharia civil, ninguém inventa a roda toda vez que vai construir uma viga, certo? Já existem técnicas comprovadas que funcionam. No software, os padrões de design são exatamente isso. São soluções que já foram testadas e que resolvem problemas comuns, garantindo que o software não seja só funcional, mas seguro desde o seu DNA. Um exemplo clássico é o padrão Facade. A analogia recepção de um prédio é fantástica. A recepção simplifica o acesso, mostra só o que é preciso e esconde toda a bagunça e a complexidade dos bastidores, que é exatamente onde o invasor ia querer fuçar. Aí temos o adapter. Pensa nele como um segurança bem criterioso na porta de entrada. Ele para todo mundo, inspeciona, valida e normaliza qualquer coisa que venha de fora. Isso é essencial para barrar de cara ataques comuns, garantindo que só o que é seguro e está no formato certo consiga entrar no sistema. E aqui a coisa começa a ficar bem interessante porque um padrão se conecta com o outro. O Chain of Responsibility é tipo uma linha de montagem da segurança. Uma requisição chega e passa por várias estações, em sequência. Primeiro, a autenticação. Passou? Beleza. Próxima estação, a autorização. E assim por diante. Se falhar em qualquer ponto, a linha para na hora, de forma segura. E o mais legal é ver como essas peças se encaixam. Olha só esse mini projeto de uma API segura. Primeiro, o adapter está lá na porta validando tudo que entra. Depois, a Chain of Responsibility faz aquela série de checagens. O Facade garante que só o essencial fica exposto para o mundo. E por fim, um padrão decorator pode embrulhar cada chamada para adicionar uma camada extra, como a de auditoria. É como instalar uma câmera de segurança em cada acesso. Juntos, eles criam uma defesa com várias camadas, muito mais forte. Ok, a gente já viu as ferramentas.
Agora, bora fechar com os princípios para construir coisas que durem, que sejam seguras não só hoje, mas amanhã também. E aqui está um resumo do que não dá para esquecer. Primeiro, escolha o padrão pensando no risco, não porque está na moda. Segundo, documente o que cada padrão garante em termos de segurança. Outro ponto fundamental, sempre que possível, prefira a imutabilidade. É muito mais fácil proteger algo que não muda. Ah, e claro, teste as regras de segurança, não só se o botão está funcionando. Por último, simplicidade é amiga da segurança. Sistemas complexos demais sempre acabam criando novas brechas. E essa frase aqui resume tudo de forma brilhante. O segredo não é sair usando um monte de padrões só por usar. É sobre entender os riscos que o sistema enfrenta e escolher a ferramenta certa para o trabalho certo. Simples assim. E para a gente fechar, fica essa pergunta, uma reflexão que amarra tudo que a gente conversou hoje. A pergunta que toda equipe de desenvolvimento deveria se fazer todo dia. Esse código que a gente está escrevendo, ele está sendo construído sobre uma base sólida, sobre rocha, ou sobre a instabilidade da areia? A segurança do futuro depende totalmente da resposta que a gente dá para essa pergunta hoje.